Tem uma farmácia aqui em Teresina que ela é destinada à distribuição de medicamentos para aquelas pessoas que não têm como comprar. Medicamentos caros, alguns conseguidos na justiça, por determinação da justiça, para que o Estado forneça. São medicamentos muito especiais, não é qualquer remédio, vamos dizer assim. São medicamentos para situações muito específicas. E a turma, nesse período agora de pandemia, com o fechamento das atividades, com o decreto de lockdown, fico sem saber direito como é que vai ser o funcionamento. Essa usuária do serviço fez essas imagens ontem, mostrando uma fila gigantesca no centro da cidade. Olha aí, até o secretário falou a respeito de movimentação no centro. Isso aí é no centro. A turma indo lá para pegar remédio da farmácia de medicamentos excepcionais. São remédios que não podem faltar para os pacientes. Ou toma, ou adoece. Ou toma, ou agrava o seu quadro de saúde. Ou toma, ou morre, em alguns casos. Então, a população fez fila para receber o remédio. Por que fez fila? Porque semana passada fechou, sexta-feira, quinta-feira não teve. Já daqui a pouco tem outro decreto, fecha de novo e a turma está aí se acotovelando para receber os remédios. Agora há pouco, o repórter Thiago Melo esteve lá, aliás, ele está lá, e fez imagem também para nós sobre essa mesma situação. A situação agora está mais tranquila na farmácia, Thiago, ou não? Boa tarde. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos. As imagens são de 10, 15 minutinhos atrás, antes da gente subir aqui para o andar em que estamos, e mostra a fila, pelo menos ela estava aqui na rua da entrada do prédio, que é a rua Davi Caldas. Essa outra que você falou, na verdade, a curva já estava fazendo a fila estava fazendo uma curva ontem, já entrando em outra rua aqui do centro, que é a rua Eliseu Martins. Então, a fila diminuiu, mas ainda há pessoas enfrentando, inclusive, o sol. Não há condições de que todos esperem a sombra para a entrada no prédio e o consequente atendimento. Como você disse, essa situação se deve à parada que houve na semana passada no atendimento por 2 dias, na quinta e sexta-feira, em função do decreto do próprio governo do estado e da prefeitura de Teresina para cessar a movimentação na cidade. Apesar de ter havido um esforço na quarta-feira, atendendo mais pessoas aqui na farmácia, uma farmácia de dispensação de medicamentos excepcionais, houve um acúmulo de pessoas que necessitam de medicamentos e que terminaram se sujeitando à fila. Alguns, de acordo com a direção, inclusive, que ainda nem estavam agendados. A gente vai conversar a partir de agora com a diretora da Farmácia do Povo, a Wanda Avelino, a quem a gente deseja uma boa tarde. O que está sendo verificado em relação às pessoas que estão lá embaixo? É realmente gente que está com o pedido, digamos assim, atrasado, está sofrendo atraso para pegar, são pessoas que estão se antecipando, é fruto da ansiedade. Qual é a leitura que a farmácia faz e que tipo de solução pode dar para evitar essas filas que terminam maltratando de alguma forma as pessoas por conta do sol forte também? Sim. Boa tarde, Tiago. Realmente a gente tem observado muito nesses 2 dias, segunda e terça-feira, um acúmulo de pessoas, de usuários que estão vindo até a farmácia. O que aconteceu? Realmente, devido ao decreto do governo do estado, a farmácia foi fechada no dia 2 e dia 3. Mas no dia 1º, a gente fez a antecipação de entrega para esses usuários que já estavam agendados. Nós trabalhamos aqui por agendamento. Então, quando o paciente vem buscar hoje a sua medicação, ele já leva o seu agendamento do mês seguinte, que normalmente é com 30 dias ele volta para pegar a sua outra medicação. Então, o que a gente observou nessa segunda e na terça-feira, né? Um aumento muito grande de pessoas que não estão agendadas para esse dia, né? Então, assim, a gente está recebendo ontem e hoje usuários que estão agendados para o dia 15, para o dia 15 de julho, dia 20 de julho. Então, ontem nós atendemos 200 pessoas que não estavam agendadas para o seu dia. Então, assim, o que a gente pede para a população, para os usuários? Que venham somente no seu dia agendado, para que não haja realmente esse acúmulo de pessoas. No dia 1º, a gente atendeu em torno de 50% dos pacientes que estavam agendados para o dia 2, para o dia seguinte, para o dia 3, certo? E
na nossa previsão, se fosse para vir somente os agendados do dia 6, do dia 7, e o que ficou atrasado do dia 2, dia 3, a gente não estaria com essa fila desse tamanho ainda, nesse horário, de 1h da tarde. Então, o que a gente tem acompanhado e visto é que as pessoas estão, acho que, ansiosas, estão vindo já antes da data agendada para vir receber a sua medicação. Então, o que a gente pede, assim, aproveita que está aqui com vocês, com a audiência de vocês, para pedir aos usuários para seguir o protocolo, para vir somente no dia que está agendado, né? Porque a gente faz a organização, a gente agenda uma média de 400 pessoas a 500 pessoas por dia, que é o que a gente normalmente costuma atender. Então, esse agendamento, ele já é programado. Se chegar a 700 pessoas, a gente vai ter um acúmulo. A gente vai ter um acúmulo de pessoas, o aumento da fila. Então, a gente pede às pessoas, aos usuários, que tenham calma, que a medicação vai estar aqui no dia que eles tiverem agendado, para não terem essa preocupação de vir antes para receber essa medicação. Não parece essa corrida e não há uma previsão de que se pare mais nos próximos dias? Sim, não há uma previsão de fechamento esses próximos dias. Então, não há essa necessidade, né, dessa ansiedade, a farmácia não vai fechar, ela vai estar funcionando. A gente acredita que com a volta da normalidade, não vai mais ser necessário fazer o fechamento do nosso setor, que no caso é o setor público. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Bom, é claro, essa informação é muito esclarecedora. Se a população tem uma data que foi agendada para ela ir buscar, o ideal é que vá só naquele dia. Né? Para não evitar, inclusive para não atrapalhar as pessoas que estão lá do dia, aquelas que estão lá marcadas. Isso aí é interessante mesmo. Agora me vem uma dúvida. Nos decretos de fechamento, farmácias e drogarias são serviços essenciais, portanto, podem funcionar. Não seria o caso da farmácia de medicamentos excepcionais também entrar nessa lista de serviços fundamentais, fundamentais, essenciais, e também abrir as portas na sexta-feira e na quinta-feira para facilitar um pouco a vida do usuário? Olha, a gente já também questionou essa posição, mas qual é a decisão da Secretaria de Saúde em fechar? Primeiro, porque nós somos um serviço essencial, mas com data agendada. Nós não somos uma farmácia que o usuário vem comprar uma medicação. Ele vem para receber a sua medicação no dia agendado. Então, assim, é um serviço que é importante, é necessário, mas o paciente, se ele vier na sua data, como houve 2 dias, a gente antecipou a entrega desses usuários, certo? E seria para a previsão de segunda e terça-feira a gente receber o restante dos usuários que já estavam agendados. Então, assim, a gente entende e quer colaborar com o governo, a decisão do governo do estado para diminuir a circulação de pessoas nas ruas, para diminuir a proliferação do vírus. Então, é por isso que a gente acompanha a decisão do estado quando ele decreta ponto facultativo, porque é com essa intenção de diminuir a circulação de pessoas pela cidade, para que haja uma diminuição da proliferação do vírus. É por isso que a gente acompanha isso. Mas em relação a medicamentos, está existindo a falta de algum para esclarecer também as pessoas que têm atendimento agendado? Sim, nós temos uma lista de medicamentos que está em falta. Todos os dias a gente recebe medicação, mas chega alguns, falta outros. Então, o ideal é o paciente ligar para poder se informar. Se aquela medicação dele já está aqui, se ele pode vir buscar sem problema nenhum, sem o risco de falta e outros detalhes, caso ele tenha dúvida, né? A gente tem os telefones disponíveis para os usuários durante todo o dia, das 7h30 às 16h30. A gente está com esse atendimento via telefone. Então, a gente está pedindo aos usuários que liguem, sim, para poder ele não vir sem a sua medicação, para evitar essa circulação de pessoas. Bom, e para evitar o acúmulo também de pessoas, esses que se anteciparem, eles continuarão sendo atingidos ou a farmácia pretende adotar uma medida de só atender realmente no dia agendado?
Hoje a gente tomou uma decisão aqui na administração que a partir de amanhã nós só vamos estar atendendo realmente aquelas pessoas do dia. As pessoas que estão agendadas para o dia 7 de julho, nós vamos atender. Então a gente pede que todos os usuários observem a data do agendamento para virem somente nesse dia que está agendado. Muito obrigado, diretora Wanda Avelino, diretora da Farmácia do Povo, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Portanto, quem se antecipar a partir de amanhã não vai mais ser atendido. Joelson.